O ar da noite carioca, denso e perfumado pela maresia que subia da Baía de Guanabara, parecia vibrar em sintonia com a bossa nova que flutuava pelo salão. O evento de gala acontecia no topo de um dos hotéis mais luxuosos da Zona Sul. Um aquário de vidro e luz com uma vista panorâmica que fazia o Rio de Janeiro parecer uma maquete de joias espalhadas sobre um veludo negro. Era a noite de lançamento da nova coleção de uma renomada joalheria, e o ambiente exalava poder, dinheiro e uma elegância quase agressiva. Tudo ali era uma performance, e Heitor, no centro de seu próprio palco, sabia disso melhor do que ninguém. Ele deveria estar exultante. Ao seu lado, Valéria era a personificação de seu sucesso. Um vestido de seda vermelho, tão vibrante quanto um pôr do sol no arpoador, colava-se ao seu corpo esculpido por horas de academia e tratamentos estéticos. Os diamantes em seu pescoço, um presente recente de Heitor, capturavam a luz e a devolviam em flashes ofuscantes. Ela ria alto, gesticulava com uma confiança ensaiada e circulava entre os magnatas e as socialites como se tivesse nascido para aquilo. Valéria era seu troféu, a prova viva de que ele, Heitor, um homem que começou com muito pouco, havia vencido. "Querido, o senador Queiroz está olhando para cá. Vamos falar com ele?" Ela sussurrou, o hálito com cheiro de champanhe caro roçando sua orelha. "Claro," Heitor respondeu, um sorriso automático se formando em seus lábios. Mas seus olhos estavam distantes. Uma inquietação o corroía por dentro, uma dissonância irritante entre a perfeição da cena e o caos em sua mente. Ele se sentia um ator em uma peça que ele mesmo havia escrito, mas cujas falas haviam perdido o sentido. Ele tinha tudo. O império imobiliário que construiu, o respeito temeroso de seus concorrentes, a mulher deslumbrante que todos cobiçavam. Então, por que sentia aquele vazio, aquela sensação persistente de que algo fundamental estava faltando? Foi nesse instante, enquanto ele se preparava para cumprimentar o senador com um aperto de mão firme, que o mundo pareceu parar. As portas do elevador privativo se abriram no outro extremo do salão. A princípio, o fluxo de conversas e risadas continuou inalterado, mas para Heitor foi como se o som tivesse sido cortado. Seus olhos se fixaram naquela entrada e uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Era ela, Beatriz, a mulher que ele havia metodicamente apagado de sua vida pública. A esposa que, em sua mente, representava o passado que ele lutara tanto para superar. A arquiteta talentosa cujos sonhos ele havia classificado como pequenos demais para o universo de ambição em que ele agora habitava. Beatriz, com sua paixão por projetos sociais, por materiais sustentáveis, por uma arquitetura que servia às pessoas e não ao ego. Ela era real demais. E a realidade dela não cabia na fantasia de poder que ele havia construído. Ou era o que ele pensava. Porque a mulher que saiu daquele elevador não era a Beatriz que ele guardava na memória. A imagem que ele tinha dela era a de uma figura quase apagada, de roupas confortáveis e um olhar perpetuamente cansado. A mulher diante dele agora era outra. Ela usava um macacão de linho na cor areia, uma peça de corte impecável que era, ao mesmo tempo, elegante e despretensiosa. Não havia diamantes, apenas um delicado colar de prata com um pingente geométrico. Seus cabelos, agora mais curtos, emolduravam um rosto que irradiava uma serenidade desconcertante. Mas o que realmente o atingiu não foi apenas a aparência, foi a forma como ela se movia e o que seu corpo revelava. Sob o tecido fluido do macacão, era impossível não notar a curva suave e inconfundível de sua barriga. Beatriz estava grávida. O ar fugiu dos pulmões de Heitor. Uma onda de choque gelado o paralisou, seguida por um calor que subiu por seu pescoço. Grávida. A palavra ecoou em sua mente, abrindo um abismo sob seus pés.
Ele sabia, com a certeza matemática dos meses que haviam se passado desde a separação, que aquele filho não podia ser dele. A constatação o atingiu como um soco. Ela se movia com uma calma que beirava a realeza. Uma mão repousando casualmente sobre o ventre, um gesto de proteção instintivo e poderoso. Como se aquele ambiente que antes a intimidava, agora fosse apenas mais um lugar. Como se ela não precisasse da aprovação de ninguém ali. Os murmúrios começaram, sutis como o zumbido de um inseto. Pessoas que o conheciam, que sabiam de sua história, viraram a cabeça. Alguns com surpresa, outros com uma curiosidade maliciosa. Beatriz não sorriu, não acenou, não buscou contato visual. Ela simplesmente existia naquele espaço e sua presença, por si só, era uma declaração. Heitor? Quem é aquela? A voz de Valéria o trouxe de volta, afiada como um caco de vidro. Havia um tom de desprezo em sua pergunta, mas por baixo dele, Heitor detectou uma nota de alarme. Ela também havia notado. Ele não conseguiu responder. Seu coração batia descompassado, uma mistura de choque, ciúme e uma raiva que ele não entendia de onde vinha. Ele observou Beatriz pegar uma taça de água de um garçom que passava, agradecendo com um aceno de cabeça. Cada gesto dela era desprovido de artifícios. Era natural. E essa naturalidade naquele mar de poses e sorrisos falsos era a coisa mais magnética do salão. Heitor? Valéria insistiu, o aperto em seu braço se tornando doloroso. Eu perguntei quem é e por que ela está grávida. Ninguém. Ele cuspiu a palavra, um erro monumental. Porque naquele exato momento, como se sentisse o peso do olhar dele, Beatriz se virou. Seus olhos, de um castanho profundo que ele conhecia tão bem, encontraram os dele através do salão. E ela sorriu. Não foi um sorriso de mágoa nem de desafio. Foi um sorriso breve, quase imperceptível, mas que carregava um universo de significados. Era o sorriso de quem conhece um segredo. O sorriso de quem sabe o final da história. Heitor sentiu o chão desaparecer. Ela sabia exatamente o efeito que sua presença e sua gravidez causaria. O salão pareceu encolher. O ar ficou rarefeito. E bossa nova, antes um som ambiente agradável, agora parecia uma trilha sonora irônica para o seu desmoronamento interno. Algo estava para acontecer. Ele não sabia o quê, mas a aparição de Beatriz era o prenúncio de uma tempestade. Ele se lembrou com uma clareza incômoda do dia em que decretou o exílio social dela. A gota d'água foi em um evento semelhante àquele, anos atrás. Um banqueiro importante perguntou a Beatriz o que ela fazia e ela, com um brilho nos olhos, começou a descrever um projeto voluntário para a revitalização de uma praça em um bairro pobre. O banqueiro a olhou com um tédio polido e se afastou na primeira oportunidade. Naquela noite, no carro, Heitor explodiu. Disse que ela o fazia parecer um amador, que ela não entendia as regras do jogo, que sua causa nobre era um embaraço. A partir daquele dia, ele simplesmente parou de convidá-la. Ele a convenceu e convenceu a si mesmo de que era para o bem dela. Mas a verdade é que ele a estava escondendo. Beatriz era o lembrete de suas origens, do homem que ele fora antes do dinheiro, e ele queria apagar aquele homem. Mas agora, a mulher que ele escondera estava ali, no centro de seu universo, grávida de outro homem, e não parecia nem um pouco perdida. Pelo contrário, parecia que era ele quem havia perdido o mapa. Ela está vindo na direção do bar, Valéria sibilou, a voz tensa. Heitor engoliu em seco. Beatriz caminhava lentamente, não em sua direção, mas em direção ao grande bar de mármore que dominava uma das paredes. As pessoas abriam caminho, não por obrigação, mas com uma deferência que ele não compreendia. Alguns a cumprimentavam com um aceno de cabeça, um sorriso discreto. Como? Como eles a conheciam? Beatriz parou a poucos metros dele, de costas, esperando o barman.
O corte do macacão valorizava sua postura e a curva de sua gravidez era visível e orgulhosa. O silêncio dele era tão profundo que ele podia ouvir o gelo tilintando no copo de alguém próximo. Ele precisava dizer algo, retomar o controle. Mas antes que pudesse formular um pensamento, uma voz grave e respeitada cortou o ar. Beatriz, que bom te ver aqui. Estava torcendo para que você viesse. Heitor se virou e sentiu o estômago gelar. Era Fernando Veiga, um dos arquitetos mais renomados do Brasil. Um ícone, um homem cuja opinião poderia construir ou destruir carreiras. Fernando era conhecido por seu temperamento recluso e por seu desprezo por eventos sociais como aquele. Heitor passara anos tentando uma aproximação, sem sucesso. E agora, Fernando Veiga sorria para Beatriz como se fossem velhos amigos. Fernando, ela respondeu, virando-se com uma naturalidade que o chocou. Eu não perderia o lançamento do seu livro por nada. Livro? Que livro? Heitor vasculhou a memória. O evento era de uma joalheria. Você é muito gentil, disse Fernando, e então indicou um pequeno lounge reservado. Venha, quero te apresentar a um pessoal de São Paulo. Eles ficaram fascinados com as fotos do projeto da maré que você me mandou. O uso dos cobogós como elemento bioclimático, genial. Simples e genial. O mundo de Heitor inclinou-se perigosamente. Projeto da maré, cobogós, do que eles estavam falando? Beatriz, a mulher cujos projetos ele chamava de sonhos irrelevantes, estava sendo elogiada por Fernando Veiga? Valéria, percebendo a palidez do marido, apertou seu braço. Heitor, o que está acontecendo? Ele não respondeu. Estava paralisado, assistindo Beatriz ser conduzida por Fernando Veiga para o círculo mais exclusivo e intelectual da festa. E então, como se a noite não pudesse ficar mais surreal, outra figura se materializou ao lado dela. Ele era mais jovem, talvez na casa dos 30 e poucos anos, com uma energia vibrante e um olhar inteligente. Vestia um terno de linho claro, sem gravata, um estilo que era ao mesmo tempo casual e incrivelmente sofisticado. Ele não tinha a fortuna de Heitor, nem o renome de Fernando, mas possuía algo que os dois não tinham, uma leveza, uma alegria contagiante. Beatriz se virou para ele e o sorriso que ela lhe deu foi diferente de todos os outros. Foi um sorriso íntimo, cheio de cumplicidade. Léo, ela disse, e o nome soou como música. O homem, Léo, pegou a mão dela e a beijou suavemente, um gesto de carinho que não tinha nada de formal. Mas seu olhar desceu por um instante para a barriga de Beatriz, e ele pousou a outra mão ali, com uma familiaridade e um carinho que fizeram o sangue de Heitor ferver. Fugi de uma conversa terrivelmente chata sobre o mercado de ações para te encontrar, disse Léo, a voz com um sotaque paulistano charmoso. Achei que vocês dois precisariam de resgate. Vocês dois! A frase martelou na cabeça de Heitor. Aquele era o pai. Beatriz riu, um som cristalino que Heitor não ouvia há anos. Meu herói, ela brincou, colocando sua mão sobre a dele, que ainda repousava em sua barriga. A taça na mão de Heitor tremeu. O chão havia sumido. Heitor estava em queda livre. Beatriz não estava apenas sobrevivendo sem ele. Ela estava florescendo, grávida, em um jardim secreto que ele nunca soube que existia, regado por pessoas que ele sempre quis impressionar e na companhia de um homem que a fazia rir daquele jeito. Um homem que era o pai de seu filho. Ela não olhou para trás, nem uma única vez. E essa indiferença, combinada à imagem dela grávida e feliz com outro homem, foi a bofetada mais forte que Heitor já levara na vida. O resto da noite se transformou em uma tortura para Heitor. A música, as conversas, o tilintar dos copos, tudo se fundiu em um ruído branco e irritante que servia apenas de pano de fundo para o drama que se desenrolava em sua mente.
Ele tentou se recompor, forçou um sorriso para o senador Queiroz, trocou banalidades com um investidor de São Paulo, mas seus olhos, como ímãs descontrolados, voltavam sempre para o mesmo ponto do salão. Para o lounge reservado onde Beatriz, Fernando Veiga e Léo conversavam. Ele via as animações, os gestos, a forma como Fernando ouvia Beatriz com uma atenção que ele, Heitor, nunca lhe dera. E via Léo, sempre perto, a mão ora no ombro dela, ora repousando levemente na base de suas costas. Um guardião silencioso e orgulhoso dela e da vida que ela carregava. Valéria, ao seu lado, havia se transformado em uma estátua de fúria contida. Seu sorriso estava congelado, os olhos faiscavam e seus dedos, adornados com anéis caros, apertavam a taça de champanhe com tanta força que Heitor temeu que o cristal se partisse. Ela não era tola. Sabia que a presença de Beatriz, especialmente grávida, era uma bomba social. A ex-esposa, que deveria estar em algum canto obscuro da cidade, reaparecia não como uma figura patética, mas como uma estrela em ascensão, grávida de outro e cercada por pessoas que Valéria mal conseguia que seu assessor marcasse uma reunião. Era uma afronta direta ao seu status, ao seu lugar como a mulher de Heitor. Você vai ficar aí parado, olhando para ela como um idiota? Ela sibilou, aproveitando um momento em que estavam sozinhos perto da varanda. As pessoas estão comentando. Estão olhando para nós e depois para ela. Você está nos fazendo de palhaços. Fique quieta, Valéria, ele respondeu, a voz ríspida, sem desviar o olhar. Ficar quieta? Heitor, aquela mulher, sua ex, aparece grávida de outro em um evento como este, e você quer que eu fique quieta? Ela está fazendo isso de propósito, para te humilhar, para me humilhar. Heitor finalmente se virou para ela, os olhos injetados. Você acha que isso é sobre você? Você realmente acha que o mundo gira ao seu redor? A crueldade em sua própria voz o surpreendeu. Ele estava transferindo para Valéria toda a frustração e o desconcerto que sentia. Valéria recuou, chocada. Como ousa falar assim comigo? Mas Heitor já não a ouvia. Seu foco estava novamente em Beatriz. O intervalo da apresentação musical foi anunciado e o grupo no lounge começou a se dispersar. Fernando Veiga se despediu de Beatriz com um abraço caloroso e então Léo a guiou suavemente em direção à varanda, do lado oposto de onde Heitor e Valéria estavam. Eles pararam junto ao parapeito de vidro, olhando a cidade iluminada abaixo. A brisa da noite agitava suavemente os cabelos de Beatriz, e Léo, de pé atrás dela, envolveu-a com os braços, as mãos se encontrando sobre a barriga dela. Ele apoiou o queixo no ombro dela e sussurrou algo em seu ouvido. Beatriz inclinou a cabeça para trás, encostando-a no peito dele, e riu. A cena era de uma intimidade tão profunda, tão serena e completa, que atingiu Heitor com a força de um golpe físico. Não havia performance ali. Não havia troféus, nem status, nem jogos de poder. Havia apenas duas pessoas compartilhando um momento de pura felicidade, antecipando a chegada de uma nova vida. Era real, dolorosamente real. E era tudo o que ele nunca tivera. Com Valéria, ele tinha paixão, exibições públicas, uma parceria de interesses. Com Beatriz, no passado, ele tivera amor, mas o sufocara com sua ambição, nunca permitindo que momentos como aquele florescessem. Ele sempre estivera ocupado demais, planejando o próximo passo, a próxima conquista, para simplesmente estar. Uma onda de algo que ele não sentia há anos o invadiu. Não era apenas raiva ou ciúme. Era uma sensação aguda de perda. A perda não de uma mulher, mas de uma vida inteira que ele poderia ter tido e que descartara como se não tivesse valor. Ele não aguentava mais. Eu preciso de ar, ele disse a Valéria. E antes que ela pudesse protestar, ele se afastou, contornando o salão, o coração martelando no peito.
Seu plano era ir para o banheiro, jogar água no rosto, tentar colocar os pensamentos em ordem. Mas seus pés o traíram. Em vez de virar para o corredor, ele continuou em frente, em direção à varanda. Em direção a eles. Ele parou a alguns metros de distância, as mãos nos bolsos, para disfarçar o tremor. Beatriz e Léo não o notaram de imediato, absortos em sua própria bolha de felicidade. Você acha que vai ser a cara do avô? Léo perguntou, a voz cheia de ternura, enquanto acariciava a barriga de Beatriz. Com certeza, o mesmo nariz teimoso, ela respondeu rindo. Mas tomara que puxe seus olhos e o seu talento para não levar a vida tão a sério. Ei, eu levo a vida muito a sério. Levo a sério fazer você feliz, por exemplo, e garantir que esse carinha aqui tenha o quarto mais legal do Rio de Janeiro, mesmo que seja feito de bambu e garrafa PET reciclada, como você quer. A menção aos projetos dela, dita com tanto carinho e admiração, foi como sal na ferida de Heitor. Ele se lembrou de como ridicularizava essas mesmas ideias. Heitor. A voz de Beatriz, agora desprovida de riso, o trouxe de volta à realidade. Ela o havia visto. Sua expressão se tornou neutra, quase fria. Léo se endireitou, a mão ainda na cintura dela, o corpo se posicionando sutilmente entre ela e Heitor, um escudo humano. Beatriz, disse Heitor, a voz saindo mais rouca do que ele pretendia. Eu não sabia que você viria. É um evento aberto para os colaboradores do novo Centro Cultural. O livro do Fernando está sendo vendido aqui, e parte da renda da joalheria hoje será revertida para o projeto. Ela explicou, a voz calma e informativa, como se estivesse falando com um estranho. Eu sou uma das arquitetas responsáveis. Achei que você soubesse. Ele não sabia, ele não fazia ideia. Ele estava tão imerso em seu próprio mundo de concreto e lucro que não percebeu que ela estava literalmente construindo um novo mundo para si mesma, bem debaixo de seu nariz. Não, eu não sabia, ele admitiu. Seus olhos caíram para a barriga dela e ele não conseguiu se conter. Você parece bem. Eu estou ótima, ela respondeu. E o leve sorriso que acompanhou a frase deixou claro que sua felicidade não dependia da aprovação dele. Léo, sentindo a tensão, estendeu a mão livre para Heitor. Leonardo Sampaio. Ele se apresentou, a voz firme, o aperto de mão seguro. Mas pode me chamar de Léo. Heitor apertou a mão dele, um gesto mecânico. Heitor Bastos. Eu sei quem você é, disse Léo sem hostilidade, apenas constatando um fato. O olhar dele era direto, inteligente. Não havia intimidação, mas também não havia submissão. Ele estava ali como um igual. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Valéria, que se aproximou como uma pantera, o vestido vermelho um sinal de perigo. Querido, está tudo bem? Você sumiu, ela disse, enlaçando o braço de Heitor e fuzilando Beatriz com os olhos. Está tudo bem, Valéria. Eu estava apenas cumprimentando a Beatriz, disse Heitor, sentindo-se subitamente ridículo. Beatriz olhou para Valéria, depois para Heitor, e uma expressão de compreensão, quase de pena, passou por seu rosto. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela via a insegurança de Valéria, a confusão de Heitor, e ela estava acima de tudo aquilo. Foi bom te ver, Heitor, disse ela, a voz suave, mas definitiva. Aproveitem a noite. Ela se virou para Léo. Vamos pegar um pouco de água de coco? De repente me deu um desejo. Claro, meu amor. O que você quiser, Léo respondeu. O termo meu amor, soando tão natural que doeu nos ouvidos de Heitor. Eles se afastaram de mãos dadas, deixando Heitor e Valéria parados na varanda. Ele os observou se misturarem à multidão, rindo e conversando, completamente alheios à tempestade que haviam deixado para trás. Então, era ela, disse Valéria, a voz baixa e venenosa. A ex-esposa simples.
Ela não me pareceu nada simples, Heitor, e certamente não parecia infeliz. Heitor não respondeu. Ele apenas continuou olhando para o lugar por onde Beatriz havia desaparecido. A imagem dela, grávida, sorrindo para o homem que amava, estava gravada a fogo em sua mente. A mulher que ele descartou não havia apenas seguido em frente. Ela havia se reconstruído a partir das ruínas que ele deixou. E o edifício que ela ergueu era mais forte, mais bonito e mais verdadeiro do que qualquer arranha-céu que ele jamais poderia construir. E pela primeira vez em sua vida de conquistas implacáveis, Heitor se sentiu completa e irremediavelmente pobre. A volta para casa foi um exercício de silêncio hostil. Heitor dirigia sua Mercedes em alta velocidade pela orla deserta da Zona Sul, as luzes dos postes passando como borrões dourados. Ao seu lado, Valéria era uma estátua de fúria. Ela não dizia uma palavra, mas sua postura rígida, o maxilar cerrado e a forma como olhava fixamente para a escuridão do mar falavam mais do que qualquer grito. O cheiro de seu perfume caro, misturado ao couro do carro, parecia sufocante. Pela primeira vez, Heitor não sentia desejo ao olhá-la. Sentia uma irritação profunda, como se ela fosse apenas mais um acessório barulhento e desnecessário em sua vida. Quando chegaram à cobertura duplex na Avenida Vieira Souto, a tensão explodiu. Assim que Heitor fechou a porta, Valéria se virou para ele, os olhos faiscando. Você vai me explicar o que foi aquilo ou vai continuar agindo como um covarde? Ela disparou, arrancando os brincos de diamante e jogando-os sobre a mesa de centro de mármore com um baque seco. Aquilo o quê, Valéria? Eu já disse, não foi nada. Ele mentiu, afrouxando a gravata, sentindo-a apertar seu pescoço. Nada? Ela riu, um som agudo e sem humor. Heitor, eu não sou uma das suas estagiárias idiotas que acredita em qualquer coisa que você diz. Sua ex-esposa, a mulher que você sempre descreveu como uma coitada, uma sonhadora sem ambição, aparece em um dos eventos mais importantes do ano, grávida de outro, sendo paparicada pelo arquiteto mais famoso do país, e você me diz que não foi nada? Você ficou pálido. Parecia que tinha visto um fantasma. E o jeito que você olhava para ela e para a barriga dela. Chega, ele gritou, a voz ecoando pelo pé direito duplo da sala. Eu não quero falar sobre isso. Ah, você não quer? Pois eu quero. Ela avançou, o dedo em riste. Você me fez de idiota na frente de toda aquela gente. Todos viram. A ex-esposa humilhada que ressurge das cinzas, grávida e feliz, enquanto a atual fica com cara de troféu abandonado. Era essa a imagem que você queria passar? A única pessoa que está preocupada com imagem aqui é você, ele retrucou, a crueldade se tornando sua única defesa. Você só se importa com o que os outros pensam, com as fotos na coluna social, com o brilho dos diamantes. Você nunca se importou comigo de verdade. A acusação a atingiu em cheio. Os olhos de Valéria se encheram de lágrimas de raiva. Eu que me dediquei a você, que construí uma imagem ao seu lado, que te ajudei a entrar em círculos que você nunca entraria sozinho. E é assim que você me agradece? Babando pela mulher que você mesmo descartou? Ele não tinha resposta, porque no fundo, ele sabia que ela estava certa. Valéria era uma parceira de negócios tanto quanto uma amante. Ela era uma peça fundamental no jogo de poder que ele jogava. Mas naquela noite, ao ver a felicidade genuína e despretensiosa de Beatriz, Heitor percebeu que o jogo que ele jogava era vazio. E a peça principal, Valéria, de repente pareceu de plástico. Sem dizer mais nada, ele deu as costas e subiu a escada flutuante para o segundo andar, trancando-se no escritório. Deixou Valéria sozinha na sala, com sua raiva e seus diamantes. Ele se serviu de uma dose dupla de uísque, o âmbar do líquido brilhando sob a luz da luminária de design. Sentou-se em sua poltrona de couro italiano e encarou a vista panorâmica do oceano escuro. Mas ele não via o mar.
Ele via Beatriz, via o sorriso dela para Léo, via a mão dele em sua barriga, via o brilho nos olhos dela ao falar de seus projetos. A palavra cobogó, dita por Fernando Veiga, ecoava em sua mente, um elemento tão simples, tão brasileiro, tão... Beatriz. Ele sempre achou brega, coisa de arquiteto idealista que não entendia de mercado. E agora, essa mesma palavra, na boca de um ícone, soava como genial. Uma obsessão começou a se formar em sua mente. Ele precisava entender, precisava saber tudo. O que era aquele projeto na Maré? Quem era aquele tal de Léo? Como ela, a mulher que ele julgava incapaz de navegar no mundo real, havia construído aquela rede de contatos tão poderosa? Ele abriu seu notebook, o brilho da tela iluminando seu rosto. Seus dedos, acostumados a digitar contratos e planilhas, agora voavam pelo teclado em uma busca frenética. Ele digitou o nome dela, Beatriz Almeida, arquiteta. Os primeiros resultados eram antigos, ligados a pequenos escritórios onde ela trabalhara no início da carreira. Mas então ele encontrou um site, simples, elegante, com seu nome em uma tipografia limpa. O portfólio era impressionante. Havia projetos residenciais, sim, mas o foco era outro. Havia o projeto Maré Viva, com fotos de um centro comunitário em construção, usando contêineres, madeira de demolição e paredes de cobogós que criavam jogos de luz e ventilação. Havia plantas, renders, depoimentos de moradores. Era um projeto real, tangível e incrivelmente bonito. Ele clicou na aba Sobre. Uma foto profissional de Beatriz sorria para ele. O texto descrevia sua filosofia, arquitetura como ferramenta de transformação social. Construir não apenas edifícios, mas dignidade. A frase o atingiu. Dignidade, uma palavra que ele raramente usava. E então, no final da página, na seção Parceiros, ele viu os logotipos. A fundação de Fernando Veiga estava lá, assim como o de uma conhecida ONG ambiental. E por último, um nome que fez seu sangue gelar: Sampaio & Filhos Empreendimentos Sustentáveis. O nome de Léo. Heitor clicou no link. O site da empresa de Léo era moderno, focado em construções ecológicas, investimentos de impacto social. Léo era o herdeiro de uma família tradicional de São Paulo, mas que havia rompido com os negócios convencionais do pai para criar sua própria empresa, com uma nova filosofia. Ele não era apenas um namoradinho, era um empresário do mesmo ramo que Heitor, mas com uma visão de mundo diametralmente oposta. Ele não era um concorrente em termos de volume ou lucro, mas era um concorrente em algo muito mais fundamental, em propósito. Heitor passou a noite inteira ali, mergulhado naquele universo paralelo que Beatriz havia construído. Ele leu artigos sobre ela em blogs de arquitetura, viu fotos dela em eventos de sustentabilidade, assistiu a um pequeno vídeo de uma palestra que ela deu em uma universidade. Nela, Beatriz falava com uma paixão contagiante, explicando como a arquitetura poderia melhorar a vida das pessoas, como um projeto bem pensado poderia trazer segurança, conforto e beleza para quem não tinha nada. Ela não era a mulher tímida e insegura que ele se lembrava. Era uma líder, uma visionária. O sol já raiava sobre o mar quando Heitor finalmente fechou o notebook. O uísque no copo estava intocado. Ele não sentia raiva nem ciúme, sentia algo muito pior, uma admiração corrosiva, uma inveja profunda não do sucesso dela, mas de sua autenticidade. Ela havia conseguido ser bem-sucedida sendo exatamente quem ela era, a pessoa que ele havia rejeitado. Ele se levantou, o corpo rígido pela noite mal dormida. Desceu as escadas e encontrou Valéria adormecida no sofá, o rosto manchado de rímel. Uma pontada de culpa o atingiu, mas foi rapidamente substituída por um novo e perigoso pensamento. Eu a perdi, mas talvez ainda haja um jeito. Ele não sabia que jeito era esse. Reconquistá-la?
Parecia impossível. Ela estava grávida de outro homem, um homem que parecia adorá-la. Mas a ideia de simplesmente aceitar a derrota, de vê-la florescer de longe, era insuportável. O instinto predador que o tornara um milionário agora se voltava para um novo alvo. Ele não queria mais o império de concreto. Ele queria a mulher que construía com dignidade. Nos dias que se seguiram, a obsessão de Heitor apenas cresceu. Ele se tornou um fantasma na vida de Beatriz. Usou seus contatos para descobrir mais sobre o projeto da Maré. Descobriu que a obra estava em uma fase crucial, mas que um dos principais patrocinadores, uma empresa estrangeira, havia recuado de última hora, deixando um buraco no orçamento. A informação fez seu coração de negociador disparar. Uma fraqueza, uma porta de entrada. Ele começou a frequentar lugares que sabia que ela poderia estar. Cafés em Santa Teresa, perto do escritório dela, livrarias no Leblon que ela adorava. Ele não a abordava. Apenas observava de longe, como um caçador estudando sua presa. Via-a com sua barriga cada vez maior, o rosto por vezes cansado, mas sempre com aquela aura de determinação. Via Léo buscá-la no fim do dia, sempre com um sorriso e um beijo. Cada cena era uma tortura, mas também alimentava sua determinação. Valéria, percebendo a mudança em seu comportamento, a distância, o olhar vago, tentou de tudo. Noites de paixão, jantares surpresa, ameaças, lágrimas. Nada funcionava. Heitor estava fisicamente presente, mas sua mente, sua alma, estava em outro lugar. Você está doente, Heitor, obcecado, ela disse uma noite, depois de mais uma tentativa frustrada de se conectar com ele. Ela te deixou, ela está com outro, ela vai ter um filho com ele. Acabou, porque você não consegue aceitar. Você não entende, ele respondeu, olhando pela janela para as luzes da cidade. E ele estava certo. Ela não entendia, nem ele mesmo entendia completamente. Não era apenas amor ou desejo de posse, era algo mais profundo. Era a necessidade de provar a si mesmo que ele não havia cometido o maior erro de sua vida. Era a necessidade de reescrever o passado, de se apropriar da nova e brilhante versão de Beatriz, como se o sucesso dela fosse, de alguma forma, uma extensão do seu. Se ele a tivesse de volta, isso provaria que ele sempre soube de seu potencial, que ele apenas a estava testando. A lógica era torta, doentia, mas em sua mente fazia todo o sentido. Ele precisava de um plano, um gesto grandioso, algo que ela não pudesse ignorar, algo que a colocasse em uma posição onde ela teria que, no mínimo, falar com ele. E a imagem do projeto inacabado na Maré voltou à sua mente. Dinheiro. Era a linguagem que ele dominava. E talvez, apenas talvez, fosse a única linguagem que poderia comprar-lhe uma segunda chance. Não para reconquistar o amor dela. Ele sabia que era cedo demais para isso, mas para comprar o que ele mais precisava naquele momento. O tempo dela, a atenção dela, uma cadeira na mesa de sua nova vida. O plano de Heitor era audacioso, beirando o antiético, mas em sua mente distorcida pela obsessão, parecia a única jogada lógica. Ele não podia competir com Léo no campo do afeto ou do propósito compartilhado, mas podia competir onde ninguém mais conseguia, no poder financeiro bruto. O projeto do Centro Cultural na Maré era o calcanhar de Aquiles de Beatriz, o ponto onde sua paixão e seus ideais encontravam a dura realidade da falta de recursos, e era exatamente ali que ele iria atacar. Ele passou uma semana mobilizando sua equipe. Fez com que seus advogados e analistas financeiros investigassem a fundo a estrutura do projeto, a ONG responsável, os contratos existentes e, principalmente, o vácuo deixado pelo patrocinador que havia desistido. Descobriu que o valor necessário para finalizar a obra e garantir o funcionamento do centro por 2 anos
era significativo, mas para ele era pouco mais que um troco, o equivalente ao que gastara na última reforma da cobertura. A estratégia foi desenhada com a frieza de um general. Ele não faria uma doação anônima, não procuraria a ONG diretamente. Isso seria fácil demais, impessoal demais. Ele precisava que o gesto o levasse diretamente a ela. Ele criaria uma situação em que Beatriz fosse forçada a encontrá-lo, a negociar com ele, a reconhecer seu poder. Ele orquestrou tudo através de um intermediário, um advogado conhecido no terceiro setor, instruindo-o a fazer uma proposta irrecusável à ONG que gerenciava o projeto. A Fundação Bastos, uma entidade filantrópica que Heitor mal usava, mantendo-a apenas por benefícios fiscais, se oferecia para cobrir integralmente o déficit orçamentário e ainda criar um fundo de manutenção para os anos seguintes. A oferta era um bote salva-vidas, uma solução milagrosa para um problema que estava tirando o sono de Beatriz e de toda a equipe. Havia, no entanto, uma condição, uma única e intransponível condição. Heitor exigia que a negociação final e a assinatura do contrato fossem feitas pessoalmente com a arquiteta líder do projeto, Beatriz Almeida. A notícia chegou a Beatriz como um trovão em céu azul. Ela estava em uma reunião tensa com a diretoria da ONG, discutindo cortes, adiamentos e a possibilidade real de a obra parar por tempo indeterminado quando o diretor recebeu a ligação do intermediário. A euforia inicial ao ouvir sobre a proposta logo deu lugar a uma apreensão gelada quando a condição foi revelada. A Fundação Bastos, Beatriz repetiu, o nome soando como veneno em sua boca. A fundação do Heitor? Ele mesmo, confirmou o diretor, um homem de meia-idade com o rosto marcado pela preocupação. A proposta é inacreditável, Beatriz. Resolve todos os nossos problemas, mas essa exigência é estranha. Ele quer se encontrar com você, e apenas com você, para finalizar os detalhes. O silêncio na sala de reuniões foi pesado. Todos ali conheciam, ainda que superficialmente, a história dela com Heitor. Sabiam que a separação fora dolorosa. A intenção por trás daquela condição era transparente como vidro. Não era filantropia, era um jogo de poder. É uma armadilha, disse Léo, que participava da reunião como parceiro do projeto. Sua voz era calma, mas seus olhos fixos em Beatriz mostravam uma fúria contida. Ele está usando o projeto, o sonho de uma comunidade inteira para te alcançar. É baixo, é manipulador, é a cara dele. Eu sei, ela sussurrou, a mão instintivamente indo para sua barriga, que agora, no 8º mês de gestação, era uma presença proeminente e constante. O bebê se mexeu como se sentisse sua angústia. Você não precisa fazer isso, continuou Léo, pegando a mão dela sobre a mesa. Nós podemos recusar. Damos um jeito. Procuramos outros caminhos, mesmo que demore mais. Beatriz olhou para o rosto dele, grata por seu apoio incondicional. Mas então, ela olhou para o diretor da ONG, para as plantas do projeto espalhadas sobre a mesa, para as fotos das crianças da comunidade que já participavam de oficinas no canteiro de obras. Aquele projeto não era mais apenas dela. Pertencia a centenas de pessoas. Atrasá-lo, ou pior, arriscar perdê-lo por causa de seu orgulho ferido, de seu passado mal resolvido, parecia um egoísmo que ela não podia se permitir. Não, disse ela, a voz ganhando firmeza. Não podemos recusar. Não é sobre mim, é sobre eles. Ela ergueu o queixo, uma determinação fria tomando conta de seu semblante. Eu vou me encontrar com ele, mas vai ser nos meus termos. A reunião foi marcada para o final da semana, não no escritório luxuoso de Heitor, nem em um restaurante caro, mas no próprio canteiro de obras, na Maré. Foi uma exigência de Beatriz. Ela queria que ele visse, com os próprios olhos, o que estava em jogo.
Queria que ele pisasse na poeira, sentisse o calor, ouvisse o som da comunidade ao redor. Queria que ele saísse de sua torre de marfim e enfrentasse a realidade que seu dinheiro estava prestes a tocar. Heitor chegou em sua Mercedes blindada, que pareceu um OVNI, pousado nas ruas estreitas e vibrantes da comunidade. Ele saiu do carro, o terno de linho impecável, parecendo um disfarce inadequado. Sentiu os olhares curiosos dos moradores, o som do funk vindo de uma janela próxima, o cheiro de comida caseira no ar. Era um universo a anos-luz de distância de sua cobertura em Ipanema. Beatriz o esperava na entrada do canteiro, usando um capacete de segurança branco, botas de obra e um vestido leve que não escondia sua gravidez avançada. Ao lado dela, imponente e silencioso, estava Léo, também de capacete. A presença dele não era negociável. Heitor, ela o cumprimentou, a voz profissional sem qualquer traço de emoção. Obrigada por vir. Beatriz, ele respondeu, tentando manter a compostura, mas a visão dela, grávida e poderosa, em seu próprio território, era desconcertante. Ele acenou brevemente para Léo, que apenas o observou com olhos que não escondiam a desconfiança. Antes de falarmos do contrato, eu quero te mostrar o projeto, disse ela, e sem esperar resposta, começou a andar pela obra. Foi uma tortura para Heitor. Beatriz o guiou por cada centímetro da construção, explicando com uma paixão técnica e contagiante cada detalhe. Ela mostrou como as paredes de cobogós permitiriam a ventilação cruzada, diminuindo a necessidade de ar-condicionado. Mostrou o sistema de captação de água da chuva no telhado, mostrou o espaço que seria a biblioteca, a sala de dança, o pequeno cinema. Ela não falava com ele como uma ex-esposa, mas como a arquiteta-chefe, dona do projeto, tratando-o como um investidor qualquer. Léo permanecia um passo atrás, em silêncio, mas sua presença era um lembrete constante. Era ele quem segurava o braço de Beatriz quando ela subia um degrau, quem lhe oferecia uma garrafa de água, quem a olhava com uma adoração que feria os olhos de Heitor. Finalmente, eles chegaram a um terraço inacabado, com uma vista surpreendente da comunidade e da Baía de Guanabara ao longe. Ali, uma mesa e 3 cadeiras haviam sido improvisadas. Agora podemos conversar, disse Beatriz, sentando-se com uma certa dificuldade, ajudada por Léo. Heitor sentou-se à frente deles, sentindo-se encurralado. O jogo não estava saindo como ele planejara. Ele queria estar no controle, queria que ela fosse até ele, vulnerável. Em vez disso, ele estava em seu território, sendo tratado com uma polidez fria que era pior do que qualquer hostilidade. A proposta da minha fundação é clara, começou ele, tentando retomar o tom de empresário. Cobrimos todos os custos. Em troca, quero apenas o reconhecimento padrão, o nome da fundação na placa de patrocinadores. E uma reunião pessoal comigo. Beatriz completou, os olhos fixos nos dele. Por que, Heitor? Por que essa condição? A pergunta direta o pegou de surpresa. Eu queria ver o projeto de perto, entender o impacto do investimento. Beatriz soltou uma risada curta, sem humor. Você nunca se importou com o impacto de nada, a não ser no seu extrato bancário. Seja honesto, pelo menos uma vez. A pressão no peito de Heitor aumentou. Léo o observava, o rosto uma máscara de neutralidade, o que era ainda mais intimidador. Tudo bem, disse Heitor rendendo-se. Eu queria falar com você. Eu precisava falar com você. Sobre o quê? Ela insistiu. Sobre nós, ele sussurrou, a palavra soando patética naquele ambiente. Léo se mexeu na cadeira, o corpo enrijecendo, mas Beatriz colocou uma mão em seu braço, um pedido silencioso para que ele a deixasse conduzir a situação. Não existe mais nós, Heitor, disse ela, a voz suave, mas com a firmeza do concreto ao redor deles. Você destruiu o nós anos atrás, quando decidiu que eu não era boa o suficiente para o seu mundo. Quando me escondeu, quando me diminuiu,
quando me fez sentir invisível. Eu errei, ele disse, a confissão saindo com dificuldade. Eu fui um idiota. Eu não via quem você era, quem você estava se tornando. Não, ela o corrigiu. Você não via quem eu sempre fui. Eu não mudei, Heitor. O mundo ao meu redor é que mudou, porque eu parei de esperar pela sua permissão para existir nele. Ela respirou fundo, a mão em sua barriga. Eu segui em frente. Eu construí uma nova vida. Eu encontrei um amor que não me pede para ser menor, mas que me incentiva a ser maior. Eu vou ter um filho. Ela se inclinou para a frente, os olhos cravados nos dele. Então vamos ser claros. Eu estou aqui, negociando com você, não por mim. Estou aqui por cada criança que vai usar aquela biblioteca, por cada adolescente que vai aprender a dançar naquela sala. O dinheiro da sua fundação é bem-vindo, mas você precisa entender, é só isso que você está comprando, o direito de ter seu nome em uma placa. Você não está comprando meu tempo, minha atenção e muito menos uma segunda chance. Essa porta está fechada, Heitor, e está trancada. Cada palavra foi um golpe. Heitor sentiu o ar faltar. Ele, o grande negociador, o homem que sempre conseguia o que queria, estava sendo colocado em seu devido lugar de forma brutal e definitiva. Ele olhou para Léo, que agora o encarava abertamente, não com triunfo, mas com uma espécie de pena. E isso foi o pior de tudo. Heitor havia ganhado a negociação. O nome dele estaria na placa. Mas ele havia perdido a guerra de uma forma tão completa, tão humilhante, que o dinheiro em sua conta pareceu pela primeira vez completamente inútil. Heitor assinou o contrato. Seu nome, ou melhor, o nome de sua fundação, estaria gravado em uma placa de metal na entrada do Centro Cultural. Ele havia vencido. Mas ao sair da maré, deixando para trás o cheiro de poeira e a imagem de Beatriz e Léo lado a lado, ele se sentia o homem mais derrotado do mundo. As palavras dela ecoavam em sua cabeça. A porta está fechada e está trancada. Para um homem como Heitor, acostumado a arrombar qualquer porta com a chave do dinheiro, aquela afirmação não era um fim, mas um desafio. A humilhação sofrida no canteiro de obras não o curou de sua obsessão. Pelo contrário, ela a metastatizou. O desejo de tê-la de volta se misturou a um sentimento mais sombrio e perigoso, a necessidade de provar que ela estava errada. Ele precisava se convencer, e a ela, de que a felicidade que ela exibia era frágil, uma ilusão. Precisava demonstrar que Léo, com seus ideais de sustentabilidade e seu amor que incentiva, era uma fraude ou, no mínimo, inadequado. Que, no final das contas, a força, o poder e a segurança que ele, Heitor, representava eram os únicos valores sólidos em um mundo instável. Ele começou uma nova fase de sua caçada, mais sutil e venenosa. Usou seus recursos não para se aproximar, mas para investigar. Contratou os melhores detetives particulares do Rio de Janeiro, homens que normalmente usava para fazer a devassa em empresas concorrentes antes de uma aquisição hostil. A ordem era clara. Descubram tudo sobre Leonardo Sampaio, seus negócios, suas finanças, sua vida pessoal. Cada dívida, cada erro, cada segredo. Enquanto esperava os resultados, ele se tornou uma presença fantasmagórica nos limites da vida de Beatriz. Ele sabia que não podia mais abordá-la diretamente, então começou a se infiltrar em seu círculo. Passou a frequentar os mesmos eventos culturais, as mesmas exposições de arte, os mesmos círculos de arquitetura que antes desprezava. Fazia doações generosas para as mesmas causas que ela apoiava, garantindo que seu nome fosse sempre mencionado. Ele não falava com ela, mas garantia que ela o visse. Queria que ela sentisse sua presença, um lembrete constante de que ele ainda estava ali, observando, esperando. Léo e Beatriz perceberam a movimentação. Ele está nos cercando.
disse Léo uma noite, enquanto montava o berço no quarto do bebê. É como um tubarão circulando a presa. Ele não ataca, só espera que a gente se canse, que cometa um erro. Ele não vai conseguir nada, respondeu Beatriz, a voz firme, enquanto dobrava as minúsculas roupas de algodão. Mas por dentro, uma semente de apreensão começava a brotar. Ela conhecia a tenacidade de Heitor. Sabia que ele não desistia. E a gravidez, agora em sua reta final, a deixava mais vulnerável, mais cansada. A primeira bomba veio algumas semanas depois. O relatório dos detetives chegou à mesa de Heitor. A vida pessoal de Léo era impecável. Nenhum escândalo, nenhuma traição. Mas seus negócios eram um castelo de cartas. A Sampaio em Filhos Empreendimentos Sustentáveis era uma empresa movida mais por paixão do que por capital. Léo havia investido quase toda a sua herança em tecnologias verdes e projetos de alto risco e baixo retorno financeiro. Ele tinha dívidas. Dívidas significativas com fornecedores e, pior, um grande empréstimo bancário com garantias frágeis. Heitor sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso frio, predatório. Ele havia encontrado a rachadura na armadura do herói. Seu próximo movimento foi de uma crueldade cirúrgica. Heitor começou a comprar as dívidas da empresa de Léo. Usando empresas de fachada e intermediários, ele adquiriu os débitos com os fornecedores. Depois, através de seu vasto poder de influência no mercado financeiro, ele se aproximou do banco que detinha o principal empréstimo de Léo. Heitor não queria o dinheiro, ele queria a alavanca. Em questão de um mês, ele se tornou, secretamente, o maior credor de Leonardo Sampaio. Léo começou a sentir a pressão. Fornecedores que antes eram flexíveis, de repente exigiam pagamentos imediatos. O banco, que sempre fora um parceiro, começou a sinalizar uma possível execução das garantias. A empresa, que já operava no limite, começou a afundar. Léo passava noites em claro ao telefone, tentando renegociar, tentando entender o que estava acontecendo. O estresse começou a afetar seu relacionamento com Beatriz. Ele estava mais distante, mais preocupado. A leveza que tanto a encantara estava sendo substituída por uma sombra de ansiedade. É ele, disse Léo a Beatriz, o rosto pálido após uma ligação desastrosa com o gerente do banco. Eu não sei como, mas é o Heitor. Essa pressão coordenada, essa hostilidade repentina, tem a assinatura dele. Ele está tentando me quebrar. Ele não pode fazer isso, disse Beatriz, sentindo um pânico crescente. No mundo dele, ele pode, respondeu Léo, a voz cheia de uma exaustão amarga. Ele não joga para competir, ele joga para destruir. Heitor sabia que era a hora de dar o xeque-mate. Ele marcou uma reunião, não com Léo, mas com Beatriz. A mensagem, enviada por seu advogado, era curta e brutal. Assunto: o futuro da empresa de Leonardo Sampaio. Sugiro que compareça, sozinha. Desta vez, Beatriz não teve escolha. O futuro do homem que amava, o pai de seu filho, estava em jogo. O encontro foi em um restaurante discreto na Lagoa, um lugar que Heitor escolheu por sua neutralidade. Ele chegou primeiro, impecável em seu terno, a expressão calma de quem sabe que todas as cartas estão em suas mãos. Beatriz chegou minutos depois. A gravidez pesava em seus movimentos e havia olheiras sob seus olhos. A serenidade que ela exibira no canteiro de obras havia sido substituída por uma apreensão visível. "O que você quer, Heitor?" ela perguntou, sentando-se e dispensando o cardápio com um gesto. "Uma conversa honesta", ele disse, saboreando o momento. "Eu te avisei, não avisei? O mundo não é feito de bambu e boas intenções. É feito de poder, de dinheiro, e o seu herói não tem nenhum dos dois." Ele então expôs seu jogo. Revelou que era o detentor das dívidas, que com um telefonema poderia levar a empresa de Léo à falência, destruir sua reputação e deixá-lo em uma situação financeira da qual ele talvez nunca se recuperasse.
Por quê? Ela sussurrou, o rosto pálido de choque. Por que essa crueldade? Não é crueldade, é a realidade, ele disse, inclinando-se sobre a mesa. Eu estou te oferecendo uma saída, uma chance de proteger o pai do seu filho, de garantir um futuro para vocês. E que saída? Ela perguntou, a voz trêmula. E então ele fez sua proposta. A proposta que vinha ensaiando em sua mente há semanas. Deixe-o, disse Heitor, a voz baixa e intensa. Deixe-o, volte para mim. Eu assumo as dívidas dele, eu as esqueço. Eu dou a ele um presente, um capital para que ele possa recomeçar longe daqui. E você e seu filho terão tudo. A segurança, o conforto, o poder, tudo o que eu posso oferecer. Tudo o que ele nunca poderá. Beatriz o encarou, incrédula. A monstruosidade da proposta a deixou sem ar. Ele não estava oferecendo amor. Estava oferecendo uma transação comercial. A vida dela, a vida de seu filho, em troca da ruína de Léo. Você é um monstro, ela disse, a voz embargada pela repulsa. Eu sou um vencedor, ele a corrigiu. E eu quero que você e seu filho estejam do lado vencedor. Pense nisso, Beatriz. Pense no seu filho. Que tipo de vida ele terá com um pai falido, um fracassado? Comigo, ele terá o mundo. Ele se recostou na cadeira, confiante. Havia criado um dilema impossível. Se ela ficasse com Léo, o condenaria à ruína. Se o deixasse, o salvaria. Mas se condenaria a uma vida ao lado de um homem que desprezava. Em sua mente doentia, ele acreditava que o instinto maternal, o desejo de proteger a cria, a faria escolher a segurança. Ele a estava salvando de sua própria escolha errada. Beatriz se levantou, a cadeira arrastando no chão. As pessoas no restaurante olharam. Ela apoiou as duas mãos na mesa, o corpo tremendo de raiva e de dor. Você pode comprar dívidas, Heitor. Você pode comprar empresas. Você pode comprar pessoas como a Valéria. Mas você não pode comprar a dignidade. Você não pode comprar o amor. E você nunca vai comprar o meu filho. Ela o olhou com um desprezo tão profundo, tão absoluto, que ele sentiu um calafrio. Um homem que precisa destruir a felicidade dos outros para se sentir poderoso não é um vencedor. É a pessoa mais pobre que eu já conheci. Sem dizer mais nada, ela se virou e saiu do restaurante, deixando o Heitor sozinho com sua vitória vazia. Ele havia encurralado sua presa, mas em vez de se render, ela havia olhado em seus olhos e o chamado pelo que ele era. E no silêncio que se seguiu, a certeza de sua vitória começou a se parecer assustadoramente com o gosto amargo da derrota final. Beatriz saiu do restaurante e entrou no primeiro táxi que viu, o corpo tremendo, as lágrimas que segurou na frente de Heitor, agora fluindo livremente. A brutalidade da proposta dele, a forma como ele usou seu filho como uma peça em seu jogo doentio, a havia violado de uma maneira que nem a separação ou a humilhação pública conseguiram. Ele não queria reconquistá-la, ele queria possuí-la, quebrá-la, provar que ela não poderia existir sem ele. Ao chegar em casa, encontrou Léo na sala, andando de um lado para o outro, o rosto uma máscara de ansiedade. Ele a abraçou no instante em que a viu, sentindo os tremores em seu corpo. O que ele queria? O que ele fez? Léo perguntou, a voz urgente. Entre soluços, Beatriz contou tudo. A compra das dívidas, a ameaça de falência, a proposta monstruosa. A cada palavra, o rosto de Léo se transformava. A preocupação dando lugar a uma fúria fria e silenciosa. Quando ela terminou, ele a segurou firme, o queixo apoiado no topo de sua cabeça. Aquele homem não tem limites, ele sussurrou. Mas ele não vai vencer. Eu não vou deixar. Naquela noite, eles não dormiram. Sentados na varanda do pequeno apartamento em Santa Teresa, com a cidade aos seus pés, eles conversaram como nunca. Léo, pela primeira vez, abriu mão de seu orgulho e admitiu a profundidade de seus problemas financeiros.
Beatriz, por sua vez, reafirmou sua escolha, sua fé nele e no amor que construíram. Eu não me importo com o dinheiro, Léo. Eu não me importo se tivermos que morar em um lugar menor, se tivermos que recomeçar do zero, disse ela, a mão sobre a dele. Eu escolhi você. Eu escolho a nossa vida, com ou sem empresa, com ou sem dívidas. Eu escolho o pai do meu filho. As palavras dela foram a força que Léo precisava. Naquele momento ele entendeu que Heitor poderia tirar seu dinheiro, mas não poderia tocar no que era verdadeiramente valioso. A decisão foi tomada ali, sob as estrelas. Eles não iriam jogar o jogo de Heitor. Eles iriam virar o tabuleiro. No dia seguinte, Léo convocou uma reunião com todos os seus funcionários e, com uma honestidade brutal, expôs a situação da empresa e a aquisição hostil de suas dívidas por um concorrente anônimo. Ele não citou o nome de Heitor. Em vez de desistir, ele fez uma proposta radical: transformar a Sampaio em Filhos em uma cooperativa. Ele abriria mão do controle acionário, dividindo a propriedade com os funcionários que quisessem ficar e lutar. Era um plano louco, que significava que ele perderia o controle de seu próprio negócio, mas era a única forma de protegê-lo de um único credor. Enquanto isso, Beatriz, movida por uma fúria justa, decidiu que não ficaria mais em silêncio. Ela procurou Fernando Veiga. Contou-lhe não apenas sobre a manobra financeira de Heitor, mas sobre o contexto, a obsessão, a chantagem, o uso do projeto social como isca. Fernando, um homem que prezava a ética e a integridade acima de tudo, ficou horrorizado. Isso não é negócio. Isso é uma vendetta, e usar um projeto comunitário para isso é vil. O que aconteceu a seguir foi uma avalanche que Heitor não previu. Fernando Veiga, com seu imenso prestígio, começou a fazer telefonemas. Ele falou com jornalistas de colunas influentes, com outros arquitetos, com empresários do setor cultural. Ele não expôs todos os detalhes íntimos, mas pintou um quadro claro. Um grande empresário do ramo imobiliário, conhecido por suas táticas agressivas, estava tentando sabotar, por motivos pessoais, um projeto social vital e a empresa de um jovem empreendedor sustentável. A história, mesmo sem o nome de Heitor explicitamente mencionado no início, começou a circular. O tubarão do mercado imobiliário contra o arquiteto idealista. A narrativa era perfeita. A imprensa adorou. Em poucos dias a história ganhou tração e o nome de Heitor começou a ser sussurrado, depois falado e finalmente impresso. A placa com o nome de sua fundação, na maré, que deveria ser um símbolo de seu poder, de repente se tornou um símbolo de sua hipocrisia. Heitor, isolado em sua cobertura, viu seu mundo ruir. Parceiros de negócios ligavam preocupados com a publicidade negativa. Valéria, que finalmente o deixara após a humilhação final, deu uma entrevista velada a uma revista de fofocas, falando sobre como era viver com um homem poderoso, mas emocionalmente instável. A imagem que ele passou a vida inteira construindo estava se desfazendo. A derrota final, no entanto, foi silenciosa. Uma semana depois, Beatriz entrou em trabalho de parto. Léo esteve ao seu lado o tempo todo. E em uma manhã chuvosa, nasceu o pequeno Gael, saudável e forte. A notícia chegou a Heitor através de uma nota na coluna social online. Com uma foto de Léo e Beatriz saindo da maternidade, ela nos braços dele, exausta, mas radiante. Ele segurando o bebê com um cuidado infinito. A imagem era a personificação de tudo o que ele havia perdido, de tudo o que tentara destruir e não conseguira. Naquele momento, encarando a foto na tela de seu celular, o castelo de sua obsessão finalmente desabou. Não houve raiva, não houve desejo de vingança. Apenas um vazio imenso, gelado. Ele havia jogado seu jogo mais sujo e perdido de forma espetacular.
Ele não apenas não conseguiu Beatriz de volta, como a impulsionou para ainda mais longe, solidificando a união dela com Léo e unindo toda uma comunidade de pessoas influentes contra ele. Meses depois, Heitor estava em seu escritório, olhando a cidade. A empresa de Léo, agora uma cooperativa, havia sobrevivido. Com o apoio gerado pela publicidade negativa de Heitor, novos investidores e parceiros surgiram, atraídos pela história de resiliência e pelo propósito da empresa. O Centro Cultural na Maré foi inaugurado com uma grande festa, e a placa com o nome da Fundação Bastos estava lá, um monumento irônico à sua derrota. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Alô? Heitor, é a Beatriz. Ele se endireitou, o coração disparando. Beatriz? Eu só liguei para dizer uma coisa. A voz dela era calma, sem mágoa, apenas com a serenidade de quem encerrou um capítulo. Obrigada. Obrigado? Ele perguntou confuso. Sim, obrigada por me mostrar o quão forte eu sou. Obrigada por me fazer lutar. E obrigada por me dar o empurrão final para longe de uma vida que nunca foi minha. Houve uma pausa, e ele pôde ouvir o som de um bebê resmungando ao fundo. Eu te perdoo. Não por você, mas por mim. Adeus, Heitor. Ela desligou. Heitor ficou segurando o telefone mudo. Perdão, a última coisa que ele esperava, e aquilo doeu mais do que qualquer insulto, porque o perdão dela não era um convite, era uma despedida. Era a confirmação final de sua total e absoluta irrelevância na vida dela. Ele olhou ao redor de sua cobertura luxuosa, para as obras de arte caras, para a vista de $1 milhão. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas no silêncio ensurdecedor de sua solidão, ele finalmente entendeu a verdade que Beatriz havia lhe dito no restaurante. Ele era, sem sombra de dúvida, o homem mais pobre do Rio de Janeiro. E aí, o que você achou? Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para ela? Deixe seus comentários dizendo de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para acompanhar nossas próximas histórias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.